Lembra de te apresentar, Ramiro? Teu nome, o que tu faz, hein? E aí, começa a tua apresentação do nosso grupo de estudos. Aí, tá aparecendo aqui a tela. Aí. Muito bem, boa tarde. Então, sou Ramiro, graduando em Educação Física. Vou apresentar um artigo que faz o comparativo sobre análises clínicas 2D e 3D e faz a comparação principalmente no plano frontal, mas eu vou entrar mais em detalhes mais para frente. Vou tentar ser sucinto, ser mais objetivo, porque o artigo eu achei bem denso, assim, trazia bastante informações, bastante referência bibliográfica e comparação com outros materiais, outras pesquisas que foram feitas. E aí eu vou buscar apresentar mais o que o artigo em si apresentou. Vocês estão conseguindo me ouvir bem e ver também? Sim. Para mim tá bom. Tá. Perfeito. Então, o objetivo do artigo era investigar a relação entre os ângulos medidos e perfis cinemáticos na fase de apoio através do plano frontal, análise 2D e 3D. No plano 3D também usaram o plano transverso para fazer alguns comparativos. Então, e o outro objetivo era avaliar a confiabilidade intra e intertestes em ambos os ângulos, ou seja, eles fizeram análise 2D com mais que um avaliador, em dois momentos diferentes também, para poder comparar essa confiabilidade da variação 2D e depois comparar com os resultados medidos no 3D. Com participantes que foram contemplados, eram 15 atletas, sendo a maioria mulher, 9 mulheres, 6 homens. Eles tinham uma idade média de 18 anos, variando um ano e menos, 67 quilos, 1,78 de altura, com IMC de 21,14, e era pré-requisito também eles não terem tido nenhum tipo de lesão nos últimos 6 meses. Esses atletas eram daquela liga ali, da Flemish Athletic League, onde eles competiam tanto heptathlon, 300 metros com obstáculos, 100 com obstáculos, 100, 400, 1.500, 3.000 e 5.000 metros de pista. Então, eram todos atletas de elite de pista. Foi realizado num laboratório clínico universitário, e aí a primeira avaliação que eles faziam era a questão antropométrica, depois eles fixavam os marcadores retroreflexivos de 14 milímetros, um modelo que eles utilizavam, daí também constava que era o plugin CAT, com a referência citada ali na apresentação. Aí eles usavam o cálculo da cinemática da pelve, eles colocaram os marcadores na cintura, eram 3 marcadores principais, uma no sacro e 2 na suprailíaca antero-superior, e também fixavam na parte lateral do joelho, bem no centro da articulação, e também tinham marcadores na coxa. Eles realizavam a medição estática para calibração da plataforma de força, depois vai ter uma imagem onde isso fica um pouquinho mais clara, e aí faziam os atletas passarem correndo sobre a plataforma de força, esse espaço tinha em torno de 10 metros, e eles realizavam em torno de 5 tentativas para cada perna. Deixa eu ver o que mais, aí tem o sistema que eles usaram para fazer a medição, o número de câmeras, informações um pouquinho mais técnicas para a replicagem do teste em outros locais. Quanto à medição 3D, acho que repetiu ali as informações, mas eles avaliavam o contato inicial e final e tinham como principal cuidado para avaliar a relação da drop da pelve contralateral, adução e abdução de quadril e a adução e abdução de joelho.
E aí no 3D faziam tanto no plano transversal quanto no plano frontal. Aí aqui a imagem de como era posicionado a plataforma de força, a pista, as câmeras, tanto no aspecto 3D quanto a câmera no 2D. Vocês conseguem enxergar meu mouse, né? Então aqui mais no início tinha a plataforma de força, aí tinham esses 4,5 metros de um lado e depois seguia mais 4,5 metros do outro lado, que dava em torno de 9 metros, quase 10, para fazer a corrida também. Mas na parte superior, as câmeras que faziam a averiguação 3D também, tudo certinho para caso fosse replicado. Aqui tem um exemplo de como era feita a variação e os contatos, e a relação do drop da pelve, a angulação do quadril em relação ao joelho e o alinhamento quadril-joelho-tornozelo também. E eles faziam isso para ambas as pernas. O que eles mais encontraram era essa drop da pelve contralateral, a adução femoral e o valgo de joelho. Até aqui tudo bem? Tudo claro? Se alguém tiver alguma pergunta, podem colocando, ou alguma complementação, podem ficar bem à vontade para interagir. Deixa eu ver se eu não deixei passar nada aqui. Eles também trazem algumas informações mais técnicas depois, que a gente pode abrir na hora das discussões, do comparativo dos ângulos, se era positivo ou negativo, como que eles faziam essa relação para dizer se era valgo ou varo, se estava aduzindo ou abduzindo com ângulos positivos e negativos. Com relação aos resultados, eles que todos os resultados cinemáticos 2D mostraram excelentes resultados intratestes e também apresentaram uma confiabilidade comparado com a análise do 3D, de forma geral. Então, a adução do quadril e o valgo dinâmico não apresentaram uma significante correlação entre 2D com 3D, mas que eu fiquei em dúvida, porque depois aí que se contradiz mais à frente na discussão. E já a drop da pelvis, sim, foi bem clara, tanto na variação 2D quanto 3D, elas se equivalem. Aqui uma tabela que traz o comparativo de como eles fizeram a análise estatística para dizer se foi válido, né? O coeficiente era de 95% de confiabilidade para ter interferência. Então, sempre com observador 2, em todos os casos. Aqui na esquerda, onde tem esse CPD, é a queda da pelve contralateral, depois o FA, a adução femoral, e o KV, o valgo de joelho. E aqui em cima tem os coeficientes de correlação interclasse, depois a margem de os coeficientes de erro. E aqui no final, deixa eu olhar aqui que eu não lembro certinho da tradução, era só um instante, último ponto, STD era menor diferença detectada. Ficou para mim qual que era essa correlação. Vê que em ambos tanto para o observador 1 quanto 2, os números ficaram bem próximos. E aqui traduz com os números realizados pelo cálculo em 3D. Então, também trazendo esses 3 pontos da queda da pelve, da adução femoral e do valgo dinâmico, mas com relação à parte estatística. Então, parte principal, né, a discussão, que a descoberta mais importante foi que a análise de vídeo 2D ela pode ser usada assim como um método alternativo para estar avaliando a queda pélvica contralateral, medida tanto em 2D quanto em 2D, ou seja, não precisa ser feita só em 3D, o que torna mais barato, né, a realização
E também a adução de quadril mostrou números com uma correlação boa, comparado com 2D, não tão alto quanto o drop da pelve, mas também mostrou certa significância. Já quanto à relação encontrada entre o valgo do joelho no 2D e no 3D, não se mostrou tão significativa essa comparação. E uma das hipóteses que eles acham que pode ter dado influência é que quando o pé está fixo no solo durante a fase média, uma adução aumentada no quadril pode ser acompanhada com aumento da rotação interna do quadril e rotação externa do joelho. E aí essas rotações não podem ser medidas em 2D, induzindo uma impressão de joelho. Então, na imagem 2D a gente não consegue ter essa clareza tão grande, pelo menos nesse estudo. Como segundo ponto encontrado, objetivo secundário alcançado, é que tem uma excelente confiabilidade do teste. Então, entre ambos os observadores e ambos os profissionais que aplicam o método apresentaram números bem próximos de medições, sendo que o teste foi realizado com 7 dias de diferenças. Então, eles realizaram ambos os avaliados, 7 dias depois eles replicaram, sendo que um não sabia das informações do outro para não ter influência. Aí, com isso, eles concluíram que um corredor com um drop de pelve contralateral, medido em 2D, aumentada na posição de aterrissagem durante a fase média, é provável que ocorra com um aumento da queda pélvica medida em 3D durante quase toda. Aí eu botei extend fase profunda de aterrissagem na tradução, não encontrei a melhor tradução, não sei se o Gui conhece esse termo, qual a explicação? Balanço, não? Será que seria o apoio médio? Quando eu estava buscando, fazendo a tradução, aí trazia como fase de aterrissagem profunda. Aí eu fiquei em dúvida desse profundo, como que estava, eu deixei Porque bíceps é a fase mais para baixo. Lembra quando a gente no 2D, bíceps é mais para baixo. Lembra que no 3D, quando a gente olhava e procurava a fase em que ele estava mais para baixo para dizer qual era o apoio médio? Tá. Eu acho que é isso. Eu acho que é o apoio médio. Entendi. Acho que quando o medidor está mais baixo, né? Quando ele está nos marcadores. Isso aí, quando ele está durante a fase que ele está mais com o joelho mais flexionado, né? Tiver na fase mais baixa. Tá. Perfeito. Obrigado, Gui. Então, apresentava uma relação negativa significativa, foi encontrada entre a medição 2D e 3D de adução quadril. Aí o negativo é só porque mudava a angulação da referência, né? Então, por isso que ficava negativo. E aí essa relação negativa indica que o corredor com mais adução de quadril em 2D, na depth weighting position, que eu acredito que também é essa mesma questão, durante a fase média, indicada por ângulos 2D menores, é provável que execute com mais adução de quadril medida em 3D durante a maior parte da fase. E aí, e trazia como postura aquela tradução em cima. Não fazer. A fase profunda é o depth weighting e o stay space trazia como fase de postura, cara. Confundindo. Que eu acredito que também seja essa fase média. E aí o outro indicando a relação do quadril mais baixo. Então, a análise cinemática em 2D do plano frontal da pelve e do quadril pode ser medido de forma relativamente rápida e fácil na prática clínica com uma pequena quantidade de equipamentos de baixo custo. Então, ela se torna mais barata e mais viável, né, comparado com a 3D para essas duas medições em específico. Aí traz como limitação que no 2D acaba ficando limitado a apenas essas duas medições de angulações, então variáveis cinemáticas que no 3D apresenta, e que também é necessário ter um profissional com bom conhecimento e habilidade clínica
top, eu botei ali, ou seja, ter um Gibraltar lá para fazer a porque tem muita dica na hora de colocar os marcadores e avaliar o vídeo depois no 2D para colocar os ângulos, e deixa como sugestão também uma implementação de intervenção para estudos futuros com possíveis atletas lesionados. E eu tentei ser breve para a gente ter mais tempo de discutir. Aí podem ficar à vontade agora para comentar, perguntar, complementar também. Muito bem, obrigado, Ramiro, pela apresentação. Eu olhei ali e, tipo, eles não botam nenhum dado do 3D, assim, nem do 2D, eles só mostram aquelas diferenças. Tu diz quais dados? Não, porque aí, por exemplo, eles colocaram aí... Ah, tá, tem ali. Eu tenho um artigo. Ele traz umas imagens, ele traz essas imagens. Ah, aí, ó, isso aí é legal. O que é isso aí? Eu acho que... aqui. Diminui o zoom. E daí é os ângulos que eles mediram. Então eles mediram o 2D em função do tempo. Eles não mediram, tipo, que nem a gente, só um frame. Isso, foi em função do tempo, e até essa é outra hipótese para o valgo de joelho que não ficou relacionado com 3D em função do tempo da cronometragem. Eles colocam também. Porque aí ele está mostrando ali, ó, 2D, adução femoral e adução do quadril 3D. Daí ele bota ali, ó, tempo em percentual de fase do apoio. Esse SPM, que eu acho que é a diferença entre os dois. Curve... Ó, quando o SPM excede o limite crítico, que é a linha pontilhada, a área pintada e uma relação significante é presente. P-values estão apresentados para cada para cada vez que o valor passa pelo limite. Não consegui entender. É difícil de entender. É um artigo complicado, né? Porque ele diz horas que a coisa tem relação e horas não. Esse é o único gráfico que ele põe, que é o de abdução e adução ali? E põe, tem duas páginas. Tem essa primeira aqui. Hip abduction e adduction. A gente estava olhando. Tem ali pelvic drop. E aí tem esse aqui também. E esse tem pelvic drop. Ali, uni abduction adduction. Relaciona uma com outra no gráfico? Então, olha só, esse gráfico de cima, aparentemente, é a medida do contralateral pelvic drop, né? Tilt ou drop, enfim, ele botou ali as duas coisas, sendo para baixo tilt e para cima drop. Daí ele apresenta assim essa média. Só que ele mediu isso no 3D, tá? Então ele está apresentando a média do que ele mediu no 3D. Depois, o que acontece? Deixa eu tentar aumentar a tela só para mim aqui. Aqui. Tu quer que eu dê zoom? Acho que um pouquinho de zoom, só porque senão vai esconder as legendas, né? Ó, depois, o que acontece? Só bota na legenda ali para conseguir enxergar ela.
Então, depois ele diz assim, ó. O quadro C representa a relação temporal entre o 2D durante the deepest landing position, durante a posição mais profunda, durante o apoio médio. E durante o 3D, a relação entre o 2D e o 3D. Então, esse gráfico do meio seria alguma coisa tentando representar a relação entre os dois. Tá? O que acontece? Aparentemente, ele é um gráfico que não tem um significado assim, para baixo é bom, para baixo é abduzido, para cima é aduzido, porque isso já está mostrando o gráfico de cima. O gráfico de cima é o gráfico de drop da pelve durante a fase de apoio. Põe para cima ali. Opa, peraí. Página toda. Esse gráfico, o que acontece? Tem a gente começa com a pelve em elevação e depois ela cai, né? Então aqui ele está apresentando o que seria teoricamente o drop da pelve, teoricamente, né? E ali o gráfico de abdução e adução do quadril no B. E o C seria um gráfico de relação entre os dois. Volta ali para a legenda, Ramiro. Vamos lá, então. Viu, Gui? O Oi. que eu entendi daqueles dois primeiros gráficos ali, o A e B, é que ali, pelo que ele fala na legenda da figura, é que os dois de cima eles mostram os desvios, tipo, o comportamento padrão da análise funcional daqueles dois comportamentos, né, o drop pélvico e a abdução de joelho. E, ao que parece, os gráficos C e D, eles são feitos, eu acho que a partir da análise estatística, mostrando a comparação das duas análises, pelo que eu entendi, né? Essa sensação que eu tenho também. Isso mesmo. Só que eu só fiquei com uma dúvida que é a seguinte, ó. Que daí é a última frase, ó. Quando o SPM, que é esse tipo de análise estatística que ele fez, né? Excede o limite crítico, que é a linha pontilhada, né? Que no caso ali está por volta do valor 3 no pelvic drop, um pouco mais para a esquerda. Aí seria esse o limite crítico, né? Quando ele excede esse limite crítico, a área é pintada e uma relação significativa está presente. Valores de P são apresentados ali. Então, o que ele está dizendo? Que só existe relação entre o 2D e o 3D, por exemplo, nos primeiros 80% do ciclo da marcha. Isso, depois eu ia comentar isso aí, pela minha leitura que eu fiz do gráfico, é isso. Basicamente, aquele pintado ali do gráfico é só para destacar onde que teve correlação, né, das duas análises. E chega mais ou menos em 80%, né, que tu falou ali. E daí, a partir dali, já não encontraram essa relação entre as duas análises. Show. Isso aí. E daí o que acontece? No valgo de joelho não teve relação nunca, né? Porque ele não ultrapassou o crítico que é lá perto do 3, ó. Daí, teoricamente, a análise 2D não pode complementar, não, ela não dá, tu não acaba encontrando os mesmos achados, perdão da redundância, que a análise 3D quanto a esse comportamento. Isso aí. Tipo, para uma a gente encontrou, não foi totalmente ali, o que parece, né, foi 80%, mas é uma relação bem forte já, mas para o outro nada. Eu acho que é isso. Podia ter simplificado esses gráficos, né? Vamos coordenar. Que são métodos que a gente tem que aprender a ler, né? A gente não tem muito como simplificar, tem que conhecer, né? Essas coisas a gente vai lendo, e daí elas vão começar a se repetir. Eu já vi em mais de um artigo esse tipo de gráfico, assim, e é sempre uma complicação para ler. Que eu vou dizer? O que vocês acham disso, gente? Assim, ó. O ângulo do 3D, ele não diz o mesmo ângulo do 2D. O que vocês pensam disso? Tipo assim, a gente mediu um monte de ângulo lá, né? E desses três aqui que ele viu, que é o valgo,
e o drop e a adução, só o drop é igual no 2D e no 3D. O que vocês acham disso? Isso é um problema muito grande? Eu acho que a gente depende a reavaliação. Por exemplo, se a gente for comparar, se a gente fizer uma primeira avaliação em 2D, depois teria que comparar o 2D, teria que comparar posteriormente com o 2D, e o 3D sempre com o 3D, eu acho que é um ponto também. Isso é um começo, né? Se a gente fez uma avaliação 2D, não dá para comparar com o 3D, a não ser o drop da PELG, né? Isso, daí dá mais confiabilidade. Nesses 3 ângulos aí é isso. Eu não sei porque ele não pegou outros ângulos, tipo flexão do joelho. Tem tanto ângulo que a gente fez. Lembra quando a gente fez os ângulos? A gente fez tantos, né? Ele só comparou esses 3. Bom, então, uma coisa é essa. Não dá para comparar o 2D com o 3D. A outra coisa, acho que o Ramiro falou bem, é que se a gente avaliou pré e pós, tipo, tu pode dizer que teve uma diferença na tua primeira avaliação para tua segunda avaliação pelo método que tu está usando. Por quê? Porque ele fez aquela coisa do mesmo cara avaliar 2 vezes, né? Ou 2 caras diferentes avaliar. Não teve uma coisa assim, espera um tempo e avalia de novo? Isso, eles fizeram com 2 avaliadores em 2 momentos diferentes. Isso. E daí, como é que foi essa diferença? Por exemplo, fazer em 2 momentos diferentes. O primeiro momento é diferente do segundo? Tipo, se eu filmar outro dia, muda os valores? Eles mostraram que não, que apresenta confiabilidade entre os dois momentos. A diferença não foi significante, no caso. Então, isso é bom. Se a gente pensar que não existe diferença entre 2 avaliações seguidas de um atleta, né? Isso é uma coisa boa. Então, é uma coisa que passa credibilidade no 2D, né? Mas isso de um mesmo avaliador, no caso. Ou entre 2 discípulos. É que tem o intra e o interavaliador que ele falou ali. Eu queria ver se as conclusões deles quanto a essa confiabilidade se dá nesses 2 contextos, sabe? Inter e intra, ou se é só em algum deles. Isso, no artigo ele diz que os dois dá tanto para um quanto para outro, tanto o inter quanto o intra apresentou um grau significante de confiabilidade. Vai naquela tabela que mostra os erros. Aí tem várias dessas, né? Tem uma intra, depois tem outra inter, né? Então o intra é o cara com ele mesmo e o inter é entre 2 caras, tá? Para ver, por exemplo, lembra que eu falava para vocês que era 2 graus em média a diferença entre 2 pessoas? Que tá ali, ó, standard, small detectable difference. Ó, a sensibilidade do teste é de 1 grau, ó, 1,2 graus, então para cima e para baixo, né? O SDD ali, ó. Vocês estão vendo ali SDD? Isso aí. Aí, bem ali onde o Ramiro está apontando. Então, ó, a Small Detectable Difference diz o quê? Que aquela é a maior precisão que dá para alcançar nesse teste, tá? Então, assim, ó, tudo que, tipo, se, por exemplo, eu ler 90 graus em algum lugar, eu posso considerar que aquilo é 88 ou 92. Por quê? Porque a gente teve um observador ali que achou 1,7 de menor diferença. Então, por exemplo, se eu vejo uma coisa que é 92 e outra que é 90, eu sou obrigado a considerar elas iguais. Vocês entendem isso? Porque a menor diferença entre 2 coisas que eu consigo ver é se elas forem maiores que 1,7. Vamos arredondar para 2, né? Tá entendendo o que eu tô dizendo, gente?
Eu entendi, Gui, eu entendi. A única coisa que eu queria, fiquei na dúvida também, é se no, eu acho que talvez o Ramiro possa responder, se no artigo eles citam o grau de experiência desses dois avaliadores, sabe, se era similar e tal. É difícil talvez o artigo citar isso de forma bem clara, né? Mas isso é um fator que impacta diretamente na questão da qualidade e confiabilidade das avaliações, né? Isso, eles não chegam a citar específico dos avaliadores, e só no final, quando eles estão falando das limitações, eles colocam que a habilidade do avaliador pode ser uma limitação. Se alguém com menos experiência, daí sim pode dar interferência. Então, acredito que ficou de forma subjetiva no artigo que ambos os avaliadores tinham experiências parecidas, pelo menos. É o que basicamente a gente deduz, né? Faz mais sentido se for assim do que, por exemplo, botar eu e o Gui querer avaliar. Aí certamente vão encontrar diferença. A gente podia fazer esse teste um dia, né? Pegar assim. Não, que é uma coisa interessante, né? Será que a medida que eu faço é diferente da medida que o Doug faz, que é a medida que o Ramiro faz? O certo era não ser diferente, né? Mas aí eu Isso é experiência, né? eu acho que já entra justamente a variável da experiência, da quilometragem que o cara já tem ali, né? Pois é. Tipo assim, Não a é gente que pega um. Fala aí. Eu acho que Não é as como se diferenças fosse um VO2, né? inicialmente, eu acho que as diferenças inicialmente pode ser, eu espero encontrar uma coisa bem grande, bem considerável, sabe? Tipo, ainda mais se tu pega uma pessoa que nunca experimentou aplicar o método e tal. Sim. Então, a chance É mesmo. É semelhante a fazer um ultrassom, cara. É muito avaliador dependente. muito mesmo. É que nem ultrassom. E até para fixação dos marcadores, né? Que a gente viu, se fixa um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, já Já muda dar tudo. diferença, né? Vai botar chagu. Isso era uma coisa interessante de fazer. Pega assim, um voluntário, tá? Daí a gente faz assim, ó. O Ramiro bota os marcadores, filma e depois mede. Daí no outro dia, esse mesmo voluntário volta. O Lucas bota os marcadores, filma, mede. Depois o Doug. Depois, sabe? Vai cada um, assim, cada dia um, e ver qual é que dá as diferenças, né? Isso é bom para treinar o olho de todo mundo, né? Para ver qual é o problema. É uma baita ideia isso aí, sim. Só que assim, eu acho que tem que ser feito também em dias distintos e sem tá todo mundo junto, por causa que tu tem a questão de tendência daí, né? Tem que cegar, tem que cegar. Senão os caras vão lá e copiam o que o outro fez. Não pode ver quando o outro fez, né? Tem que cegar e quem for ver os dados não pode saber quem fez. Pô, vai sair isso tudo aí já. Tipo assim, Lucas, tu vai medir o teu ângulo, entendeu? Dos marcadores que tu botou. O Ramiro vai medir os ângulos do marcador que ele colocou. Sim. Entendeu? Entendi. E ver qual é. E depois a gente ainda pode fazer o contrário. Daí um mede o ângulo no que o outro colocou, sabe? Uma coisa assim. Imagina a diferença que não vai dar. Sem saber, né, os resultados prévios para complicar mais ainda. Pensa. Deve dar uma. Imagina a vergonha. E um cenário possível é, tipo assim, não apresentar muita diferença entre dois avaliadores, mas os dois estão fazendo errado, né? Padronizou o erro. Os dois acertaram precisamente no lugar errado. Vai ver, ó, Douglas, bateu os nossos ângulos, vai ver os dois errados, né? Ai. Então tá, Ramiro. Gente, Ramiro, parabéns pela apresentação, tá? Eu esqueço de fazer isso, eu tenho que fazer isso para ajudar vocês no crescimento das apresentações. Assim como é um talento conseguir resumir, é um talento conseguir usar o tempo adequadamente. Então, o Ramiro, ele usou mais ou menos uns 13 minutos e a gente deu 20 para ele, então sobrou 7. Num SIC, num salão de iniciação científica, num congresso, em alguma coisa desse tipo, isso desconta nota, tá? Então, a gente tem que saber usar
exatamente o tempo que nos dão, sabe? Nunca passar, mas fazer no máximo, tipo, do 19 ao 20. Mais próximo, né? Isso aí, isso aí. Isso é uma coisa bem importante que a gente tem que... Eu nunca passei esse problema de fazer em menos tempo do que é estipulado. Sempre não, é um talento que o cara desenvolve, Douglas. Vou te dizer assim que eu demorei muito tempo para conseguir isso. E tu desenvolve algumas ferramentas para isso. Por exemplo, tu sempre deixa alguns slides que são chave, que tu só investe mais tempo se tu tiver com tempo sobrando e tu pode pular rapidamente se tu tiver faltando tempo. Então, tu vai desenvolvendo essas pequenas ferramentas. Estratégia. Boa. Eu nunca tinha pensado. Nunca pensei nisso. Agora com ele falando parece tão óbvio, né? Gente, quando eu fiz concurso, cara, eu perdi para um cara com doutorado. O único cara que me ganhou no concurso, eu fiz para o Instituto Federal, ele já tinha doutorado e eu ainda não. E o meu tempo de apresentação para o Instituto Federal foi... Tipo assim, eles nos deram 25 minutos. Eu fiquei 24 minutos e 53 segundos, assim, 54 segundos. Sabe? Faltando ali 5, 6 segundos, eu encerrei a apresentação. E daí passou assim, pam, pam. E daí uma campainha que toca automático, faz pé, e daí tocou, sabe? Porque eu fui assim, eu fui cadenciando, entendeu? Daí, por exemplo, tinha um slide ali que eu vi assim, tá, aqui eu já posso me dedicar um pouquinho mais. Daí, o último slide era tipo exemplos práticos, saca? Então, assim, eu vi que eu tinha 1 minuto. Vai dar tempo de falar um exemplo. Daí eu fiz um exemplo, assim, usei o tempo. Daí, então essa aqui é a minha apresentação. Obrigado pela apresentação. Termino aqui. Daí terminou, passou os segundos, pá, disparou o negócio. Então... Aonde isso, Gui? Eu fiz um concurso para o Instituto Federal, há uns anos atrás, para ser professor de educação física, faz tempo já. E eu não tinha doutorado na época, e o cara me passou porque ele tinha doutorado. Bah. Mas foi uma experiência super boa, assim, né? E a gente vai vivendo essas coisas e a gente vai aprendendo, né? Justamente, essa técnica do slide eu inventei porque, assim, cara, como é que eu vou tirar exatamente o tempo certo para tirar a nota máxima nisso aqui, né? Eu queria tirar a nota máxima em tudo. E daí eu vi... Gui, tu não é professor de mestrado aqui da UX? Cara, ainda não, tô tentando. Eu sou co-orientador de mestrado. Eu co-oriento 2 mestrados, mas orientador ainda não. Mas tipo, Então, por professor assim da grade curricular do mestrado? Não, ainda não. É um sonho. Eu quero ser, né, cara, para poder começar minhas pesquisas, né? Ter aluno para fazer essas pesquisas para mim aí. Com quem que a gente precisa falar, Gui? Falar com o reitor lá, falar com o reitor. Eu vou dar uma passada no bloco A hoje, então. Asdrubal. Fala com Asdrubal. Não, vamos direto no... Pode falar com o diretor. Evaldo Piava, né? Vamos com o homem. Não. Isso é uma questão de tempo, né? Tem que ir tentando, perseverando. Então, só tomar cuidado com isso, tá, Ramiro? E nas expressões, assim, que tu tiver dúvida, sempre pergunta antes da apresentação. Lembra que tem teus colegas e tu tem a minha ali no grupo. E, de novo, vocês estão sempre livres para me consultar, tá? Não tem problema mandar dúvidas. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela ajuda, pelo feedback. E críticas serão muito bem-vindas. Isso aí, muito bem. A próxima aula, vamos definir no WhatsApp aí. Eu acho que até amanhã ou até sábado a gente define o próximo. Eu quero apresentar o Pipkins lá, só que tá difícil de arrumar. Lucas, eu vou pedir só para vocês combinarem no mínimo 2 pessoas para cada semana, tá? Porque sim, é que era, né? Era hoje, eu e o Ramiro. É verdade, era tu e o Ramiro. Só que daí eu não consegui. Daí a gente define isso no grupo ali. Tá. Pode ser? E daí a temática, isso aí, define a temática e o próximo dia. Eu queria pedir também para ti e para a Laís, para vocês um dia definirem, tipo, a longo prazo, sabe? Não só a próxima semana, mas, tipo, umas próximas 3 semanas. Vamos passar pelo 2D, daí vamos passar pelo quadril, pelo joelho e tornozelo, sabe? Sei lá, alguma coisa nessa direção. Tá, entendi. Beleza. Daí pode dar mais tempo para o pessoal fazer a apresentação, que às vezes uma semana pode ser pouco. Para mim é pouco para uma apresentação. Tá. Eu sou enrolado pra caramba. No plano lá, no arquivo lá, tem já meio que pré-definido, né?
Tem. Uhum. Então. Isso já Mas não tem o assunto, Laís, né? O assunto e o estudo. Né? A Laís tinha comentado de fazer uma semana por assunto. Tipo, essa semana análise 2D, semana que vem exame físico. Eu acho que dá para juntar as duas dicas, né? A ideia da Laís com a sugestão do Gui, ele talvez ficar mais tempo em cima de um tema, sabe? Tipo, umas 2 semanas, 3, falando de 2D, e depois ir para 2 semanas, 3, falando de exame físico. Eu acho que a gente aproveita mais variáveis de dentro do assunto, sabe? Porque senão fica uma coisa muito, muito pontual. A não ser que pegasse uns artigos densão, assim, em revisão, né? Também, para apresentar um pouco, falar 2 artigos sobre um assunto. Só sugestão, tá? Eu sou bem fã desse de revisão, cara. O de revisão eu sou bem fã. Revisão é bom. Eu também gosto de ler. É mais denso a apresentação, se for ver, né? Por causa que tem mais informação para passar, mas realmente eu também sou bem favorável a esse tipo de artigo. Não tô impondo que todo mundo tem que fazer isso, tá? Não pode ser só assim, né? Porque a gente tá vendo uma foto de cima do... Isso, eu acho que o ideal é a gente fazendo assim, um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos 2 cenários, assim. Acho que dá certo. Tá, então tá. Beleza. Vou deixar para vocês definirem isso aí, certo, meninos? Ô, Ramiro, resume em uma frase aí a lição do artigo. Boa! Aprendeu, olha ali! Olha o discípulo do Gui. Olha aí, mandou bem demais. Então, acho que a gente pode dizer que a análise 2D, ela tem uma confiabilidade inter e intrateste, entre inter e intra-avaliadores, para avaliar drop da pelve contralateral, e comparada com o 3D, a análise 2D e 3D podem ser relacionadas também para essa questão da drop da pelve, e já médio relacionado para adução de quadril e não relacionado para a avaliação de valgo e varo de joelho. Ótimo, não mudaria uma palavra da frase dele, Lucas. Tá muito bom. Acho que tá perfeita para colocar ali na tabela. Muito bom, seu Ramiro. Sintetizou muito bem o artigo, viu? Não foi demais esse? Não, tá bem sintetizado, tá muito bom. É isso aí, porque ele foi vendo de 3 em 3, né? Uhum. Beleza, anotado. Então tá, nos vemos semana que vem. Um abraço, galerinha medonha. Valeu, definimos até sábado aí, no máximo, os próximos assuntos.